Sejam todos bem-vindos. Nós vamos à nossa terceira e última aula do tema de estudos, o porquê Deus teve que se fazer carne para salvar o homem. E nesta oportunidade nós vamos dar continuidade apresentando o processo de como isso acontece. Então, primeiramente, nós temos aí a natureza e necessidade do sacrifício perfeito. Então, o autor de Hebreus ressalta que Jesus se tornou o sumo sacerdote perfeito ao assumir a natureza humana e viver sem pecado, oferecendo-se como sacrifício sem mácula, ou seja, sem mancha. Ou seja, para satisfazer, como nós já havíamos dito, a justiça de Deus, este ser humano que pagaria pelo pecado da humanidade, ele deveria ser alguém que viveu a sua vida completamente sem pecado. E o único que alcançou esse patamar, essa posição, foi o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, capítulo 4, verso 15 de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja que o autor aos Hebreus aqui, ele está claramente enfatizando, Jesus hoje na posição de sumo sacerdote, mas antes dele assumir essa posição, ele foi um como nós, um ser humano com todas as limitações que nós temos, mas ele não teve pecado. Vamos aqui agora ao capítulo 9, versículo 14. Mas essa Bíblia aqui está... Vejamos, quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, Então, o sangue de Cristo. Veja que no verso 13 ele faz uma comparação, entre o sangue dos animais do Antigo Testamento com o sangue de Cristo. Vamos ler o 13 para a gente ter uma compreensão melhor. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então veja, o sacrifício de Cristo é perfeito em primeiro lugar, por conta de ele ter encarnado como um ser humano, como outro qualquer, mas ter vivido a sua vida completamente livre de pecado. Então, este sangue, sim, é o sangue do sacrifício perfeito. Os animais do Antigo Testamento eram sacrifícios imperfeitos, como nós vimos o autor aos Hebreus agora fazer a comparação. Então, vejamos, somente um sacrifício perfeito e voluntário, veja só, voluntário, porque Jesus entregou-se, Ele não foi forçado pelo Pai, ele não foi forçado pelas circunstâncias, mas ele ofereceu-se, Ele vai dizer lá em João: ninguém tira a minha vida eu a dou. Tenho poder para dar, como tenho poder para reaver, E esse mandamento ele recebeu do Pai. Então ele é o sacrifício perfeito, porque não teve, viveu como um ser humano como outro qualquer, mas não teve pecado, e também porque foi um ato voluntário, ou seja, nada o forçou,
né, a fazer esse sacrifício. Então, é um sacrifício perfeito e voluntário, poderia satisfazer a justiça divina, já que o sangue de animais, segundo o Antigo Testamento, nunca poderia remover completamente o pecado. Essa também é uma das ideias apresentadas, né, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Veja só. Porque é impossível, veja como o autor aqui, aos Hebreus, ele destaca, é impossível, ou seja, não teria como, né? É impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados, né? Ou seja, não tinha como. Mas, como eu disse, todo sacrifício levítico era um sacrifício que prefigurava, que apontava para o sacrifício perfeito que seria realizado pelo Filho de Deus, pelo próprio Deus. Então, todo o sacrifício, né, do Antigo Testamento, ele estava sempre apontando para quê? Para o sacrifício perfeito que na plenitude dos tempos iria acontecer com o próprio Deus encarnando e o próprio Deus morrendo e ressuscitando para alcançar, né, a justiça divina, para satisfazer a justiça divina. Então, assim Deus escolheu se manifestar em carne na pessoa de Jesus Cristo para cumprir essa exigência. Uma exigência que eu, você, que nenhum ser humano teria como, né, cumpri-la, até porque, primeiro, né, nenhum ser humano é livre do pecado, né? O pecado que foi introduzido na natureza humana a partir do primeiro casal, né, Adão e Eva, se introduziu, né, na natureza do homem, né? Por isso que todos pecaram. Então, vamos continuar aí. Identificação completa com a humanidade. Esse é um tema também importante. Um dos aspectos mais tocantes da encarnação é a identificação de Deus conosco. Como escreve Calvino, Cristo se fez nosso irmão, assumindo a condição humana para que pudéssemos nos aproximar de Deus com confiança. Em Filipenses 2, 6-8, Paulo mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se, tomando a forma de servo e vivendo em humildade. Nós vimos há alguns slides passados, na aula passada, esta grande verdade, né? Que mesmo ele sendo Deus, ele esvaziou-se, né? Quero aqui enfatizar novamente essa questão que é a doutrina da quinosis, ou seja, a doutrina da quinosis é a doutrina que esclarece, que explica, né, o esvaziamento de Jesus, né, para realizar a obra da salvação. Como esse esvaziamento? Numa linguagem bem simples, né, esse esvaziamento Jesus possuía as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Contudo, para cumprir a exigência, né, de morrer pelos pecados da humanidade, em nenhum momento Jesus utilizou dos seus atributos divinos para realizar a obra da salvação. Pelo contrário, ele viveu como homem, né, e teve todo o seu ministério, né, na direção e na unção do Espírito Santo. Ou seja, em nenhum momento ele, né, usou seus poderes divinos para que pudesse chegar ao final do cumprimento da obra que ele veio realizar, ou seja, que era morrer na cruz do Calvário. Tanto que no Getsemane a Bíblia destaca que Jesus orou 3 vezes pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né?
Por quê? Porque ele estava vivendo a agonia do pecado da humanidade como um ser humano, não como um Deus, né? Até porque, se o Senhor Jesus utilizasse dos seus poderes divinos, seria muito fácil para ele cumprir essa missão, né? Mas em nenhum momento ele utilizou, ele se esvaziou, ou seja, não utilizou os seus poderes divinos para a realização da obra na qual ele veio realizar. Tanto que a Bíblia diz que naquela agonia, né, da tensão espiritual que estava acontecendo ali no Getsêmani, ele chegou a suar e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, né, mostrando assim como ele estava realmente vivenciando o momento, né, se identificando completamente com a humanidade, sendo humano, para poder realizar a obra, né? A obra da salvação, né, da humanidade. Olha, essa identificação plena nos permite ter um relacionamento pessoal com Deus, sabendo que Ele compreende todas as nossas fraquezas e lutas, que nós lemos aí, né, no capítulo 4, no verso 15, você pode ler o verso 14, 15 e 16 de Hebreus. Eu vou ler de novo, né? Nós já lemos, mas nunca é demais a gente ir recordando, né? Você vai já guardando esse texto no seu coração para você cada vez mais compreender a maravilhosa obra. Veja só, capítulo 4 de Hebreus, eu vou ler do verso 14 ao verso 16, que a gente pega a passagem, né, a perícope mais completa. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, né? Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja só. Agora o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu gosto muito dessa passagem, principalmente quando nós estamos atravessando momentos difíceis, né? A gente ora, a gente pede a Deus, e a coisa maravilhosa que é importante a gente saber, e quando falamos com Deus, apresentar, é dizer isso: Senhor, Tu sabes o que eu estou sentindo, Tu sabes o que eu estou passando, porque o Senhor um dia viveu como um ser humano como eu. Então Ele sabe tudo, irmão, Ele conhece todas as coisas, além da criação, né, sobrenatural, né, de Deus lá no início de todas as coisas, no sexto dia da criação, né, aquela criação sobrenatural de fazer o boneco, dar a ele o espírito, o homem se tornará alma vivente, que é uma coisa muito profunda ao nosso entendimento. Mas ele também, além de entender essa profundidade espiritual da própria criação do homem, ele também entende e sabe o que é realmente ser um homem, né? Porque ele veio e viveu como um homem como nós. Bom, reconciliação e mediação. Em 1 Coríntios 2, 5, Paulo afirma que há um só mediador entre os homens, né? Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esse versículo é crucial porque destaca a humanidade de Jesus como elemento fundamental para a função de mediador. Olha só, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Ou seja, então, Paulo apresenta aqui, né, esta humanidade de Jesus, né? Por ele ter sido um homem como outro qualquer, né? Ele tem essa função de ser um mediador, né? Por isso o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, né, em João capítulo 14, ele vai dizer: eu sou, né, capítulo 14, 6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí mostra-nos, né, claramente,
né, que Jesus ele é o mediador, né, como um homem, como aquele que sofreu, como aquele que viveu como homem, como aquele que pagou o preço do pecado com o sangue como homem. Então, como Deus homem, Jesus é capaz de representar tanto a santidade de Deus, porque ele é Deus, quanto a fragilidade e condição dos seres humanos, né? Então Jesus com esses dois lados, ele é Deus e se fez homem. Então ele sabe, né? Ele é de eternidade a eternidade, né? Por isso que João ele vai dizer, capítulo 1, verso 1 do Evangelho, ele vai dizer o seguinte, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então Jesus como Deus homem, ele está aqui, ó, né? Ele é completamente perfeito, porque ele é Deus perfeitamente e viveu como homem perfeitamente. Então ele conhece a santidade, né? E ele conhece também a fragilidade do homem, a santidade de como Deus, né? Que é a santidade em si, né? E também a fragilidade, a condição que é dos seres humanos. Então ele carrega nossos pecados como representante humano. Voltando aqui, né, aquele texto de Isaías 53, né, que é um dos textos mais conhecidos, né, no Antigo Testamento, falando da obra do Senhor Jesus Cristo. Olha só aqui, capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, ao mesmo tempo, oferece uma redenção eficaz devido à sua natureza divina. Então, olha só, ele carrega os nossos pecados, como nós vemos aqui em Isaías, né? Como representante humano, né? Porque ele encarnou e morreu como homem. E, ao mesmo tempo, oferece uma redenção eficaz devido à sua natureza divina, ou seja, devido a ele ser Deus. Então, o sacrifício de Jesus, né, ele é tanto, né, o mediador, como ele também é o sacrifício, né? Ele é aquele que nos encaminha, nos reconcilia com Deus, né? E ele também é o sacrifício que propiciou para nós essa reconciliação com Deus. Então, se você perceber bem, todo esse processo e esse sacrifício, ele é algo perfeito, né? Não tem como, né? Não há nenhum tipo de incoerência, não há nenhum tipo de falha, né? Quando olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, ele tem uma profundidade extremamente de uma dimensão muito grande, né? Então não tem como nós que somos iluminados pelo Espírito Santo não compreender isso e glorificar a Deus por tamanho propósito, tamanho plano, assim, que às vezes extrapola a nossa compreensão humana, que vive só pensando nas coisas, né, físicas, materiais, né? Então é importante você refletir nisso. Jesus como segundo Adão. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Romanos, vamos ler alguns textos, né? Romanos capítulo de número 5, Romanos 5, o verso 12. Pega aí, ó. Vamos do 12 ao 19, primeiramente, né? Olha só. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é, a raça humana, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, ou seja, a justificação que Jesus ele promove é de toda a humanidade, Um pecou, e a ofensa e a morte veio por um, mas o perdão agora ele é oferecido a todos que creem. Então, verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele comparando claramente, que através da queda de Adão, o pecado entrou no mundo, condenando praticamente a raça humana inteira, mas também, por um só sacrifício, Deus também, através de Cristo, traz o perdão a toda a raça humana. 1 Coríntios 15, 21, 22 e 45 a 47, Paulo também vai tratar dessa questão. Vamos dar uma olhadinha, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é o capítulo, irmãos, que traz uma das maiores explicações sobre a questão da ressurreição. Se você quer entender bem a ressurreição, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, estude ele, bem detalhadamente, você vai ter uma compreensão da ressurreição e da obra de Cristo também muito grande. Então vamos lá, vamos a partir do verso 21. Olha só, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele diz, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora vamos ao verso 45. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Perdão. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Então veja, Paulo compara Jesus e Adão, o primeiro homem, Assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, a redenção e a vida vem através de um segundo homem, Jesus Cristo. Que a diferença vai estar aí, que obedece perfeitamente à vontade de Deus. Enquanto
Adão não obedeceu, né, perfeitamente à vontade de Deus, não deixando de se apropriar, de comer do fruto que foi-lhe negado, Jesus cumpriu toda e perfeitamente, né, a vontade de Deus. E o mais interessante disso é que em Adão foi apenas um mandato: olha, não coma daquele fruto. Agora, Jesus, como segundo Adão, ele obedeceu toda a lei de Deus, né? Tanto que ele disse, né, eu não vim aqui para descumprir a lei, mas vim para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, né? Lembra quando ele cura os leprosos? Ele fala assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote, ao sumo sacerdote lá, vai lá, se apresenta. Quando ele perguntaram se ele pagava tributo, que ele mandou Pedro buscar e pescar um peixe e tirar ali uma moeda, né? Então Jesus cumpriu a lei mosaica, Jesus cumpriu a lei romana naquele período. Então ele foi completamente perfeito em todas as coisas. Não foi em alguns determinados princípios, mandamentos e leis, não, mas ele foi completamente, tá? Bom, essa obediência de Cristo, mesmo até a morte, né, contrasta com a desobediência de Adão e restaura o relacionamento da humanidade com Deus. Meus irmãos, você que está assistindo esse estudo, olha que coisa maravilhosa. Nós temos que glorificar a Deus todos os dias. Por quê? Porque hoje eu e você, com toda a nossa imperfeição, com todas as nossas dificuldades, nós temos, né, um relacionamento com Deus. E às vezes o nosso relacionamento não é melhor, não é por conta de Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o dom, Deus nos deu a oração, Deus nos capacitou, Deus fez tantas coisas por nós. O grande problema humano nosso muitas vezes está muito ligado na terra, né? E aí, irmãos, não tem como. Então nós precisamos, como igreja, andarmos um pouco mais ligados no céu, ligados na palavra, ligados no desejo de realizar a obra de Deus, né? Principalmente na questão da evangelização das pessoas, né? Isso é muito importante. Vamos para o próximo slide. A vitória sobre a morte e o diabo, né? Então vamos lá. Capítulo 2, vamos voltar. Você está percebendo que nós estamos usando bastante o livro de Hebreus, o livro de Romanos, o livro de Coríntios, né? São livros que trazem bastante argumentação sobre a grande realidade de Cristo, né? De Deus ter se feito homem para cumprir as exigências de Deus e morrer pela humanidade. Olha só, então vamos lá. Capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós observamos aqui que Jesus veio redimir, né, a todos. O autor aqui dessa Bíblia aqui, ele destaca da seguinte forma: porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue, ou isto é, ele veio redimir a quem? Humanos, né? Veio redimir os seres humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem. Então, meu irmão, é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque
a morte, ela é o maior temor de todos os seres humanos. Isso é fato, né? O maior temor dos seres humanos é a morte, tá? Então, a morte assustava, né? Aliás, a morte assusta, né? Milhões e milhões de pessoas. Ninguém quer morrer, né? Você vê aí os hospitais, as clínicas cheias de pessoas, né? Cuidando da saúde, não quer morrer, né? E nós estamos vivendo uma época onde muitos idosos, né? Ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer morrer, a pessoa quer viver, né? E tá certo, não tá errado, né? Mas para nós como cristãos, né, a morte não é um grande terror. Para nós a morte é simplesmente uma passagem de uma dimensão, né, física, material, cheia de sofrimento, cheia de revés, cheia de desafios, cheia de lutas, para uma dimensão completamente pura, divina, né, e que nos foi alcançada essa vida, né, essa outra dimensão de vida eterna, nós conquistamos através do sacrifício de Jesus Cristo. Se nós podemos ter uma esperança de que honra, né, quando morrermos, fecharmos os olhos, estarmos com Cristo, estarmos na glória, é por conta desse sacrifício que Jesus fez. Então, o próprio Senhor Jesus, né, ele alcançou. Então, a morte não deve assustar, né, a nós, não deve assustar, não deve trazer pânico, desespero, né? Nossa, não, para nós a morte é o momento em que saímos dessa realidade, muitas vezes, né, difícil, triste, de lutas, para uma realidade eterna, gloriosa, abundante com o próprio Deus. Então, Hebreus 2, 14 e 15 nos ensina que Jesus tomou sobre si a carne humana, para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A encarnação permitiu que Jesus se submetesse à experiência humana de morte e, ao ressuscitar, derrotasse a morte e o poder do mal. Somente um ser divino encarnado poderia confrontar e vencer as forças espirituais do mal e abrir o caminho para a ressurreição e a vida eterna para a humanidade. Então vamos voltar aqui no livro de Coríntios, que aqui tem uma revelação, irmão, tremenda para a nossa vida, né? E eu vou compartilhar com você aqui, ó. Vamos lá, capítulo de número 15. Eu quero ler a partir... Oh, meu Deus, está difícil. Capítulo 15, vamos lá, capítulo 15, eu vou pegar do verso 50, para nós pegar completamente aqui o contexto, ó. Versículo 50, 1 Coríntios 15, 50, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Bom, aqui Paulo está falando que carne e sangue, ou seja, esse corpo atual que nós temos, ele não tem como herdar o reino de Deus. Por quê? Porque este corpo ainda é o corpo do pecado. Então, não tem como entrar com esse corpo desse jeito que nós estamos no céu. Mesmo, aceitei Jesus, mas com esse corpo a gente não entra, tá? Aí ele diz assim, eis que vos digo um mistério. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, ó? Eu vou revelar uma coisa que vocês não sabiam. Mistério aqui tem o sentido de algo que estava oculto, mas que vai agora ser revelado, tá? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passarão pela experiência da morte, tá? Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, então, Paulo ele está falando o seguinte, né? O que vai acontecer? A trombeta vai soar, né? Na segunda vinda do Senhor Jesus,
os irmãos, né, os crentes que morreram, eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. O primeiro fato no arrebatamento da igreja é que a trombeta vai soar e os mortos, né, vão levantar, tá? Vamos lá. Né? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que ele usa o tempo verbal ali, né, no presente dele lá. Paulo acreditava que poderia ser naqueles dias, tá? Então, qual a sequência? A trombeta soou, os mortos levantam, os que tiverem vivo na ocasião da segunda vinda de Jesus vão receber um corpo glorificado também. E isso vai ser, ó, num abrir e fechar de olhos. Pá, uma piscada aconteceu, né? Aí diz aqui, ó, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, essa carne que é corruptível, né, se revista da incorruptibilidade, ou seja, se revista do corpo glorioso que vai receber na vinda do Senhor, né? Que se revista da incorruptibilidade. O que é mortal, ou seja, essa carne atual, se revista da imortalidade, ou seja, do corpo glorificado que não morre mais. E quando isto que é corruptível, essa carne aqui, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, tá? Aí ele vai dizer de forma irônica, né? Aqui Paulo está sendo um pouco irônico. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tipo assim, aí morte, cadê você? Coisa linda, né, irmãos? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então Paulo usa aqui, né, uma linguagem. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele vai terminar com aquele verso muito conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede constantes, deixa eu abrir aqui, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, né, graças a Deus que nós temos a vitória sobre a morte e sobre o diabo, né, por meio do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne para efetuar esta tão grande salvação. Vamos lá? A restauração da Imago Dei. Olha que coisa linda, irmãos. A encarnação de Jesus também visa a restauração da Imago Dei, né? O conceito de Imago Dei é muito claro, né? É a imagem de Deus nos seres humanos. Então, quando Jesus ele encarna, quando ele completa a obra, né? Ele tem esse propósito, restaurar a imagem de Deus nos seres humanos. Em Colossenses 1,15, Cristo é descrito como a imagem do Deus invisível. E a vida de Jesus serve como exemplo perfeito de como Deus deseja que vivamos. É interessante que a gente sempre às vezes ora assim: Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Irmãos, a vontade de Deus, né, é justamente isso, que nós venhamos a viver como Cristo viveu como ser humano. Você quer saber o que Deus quer de você? Né? É ler os evangelhos e ver como Jesus viveu, como ele andou. E é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a refletir o caráter de Cristo. Não tem muito segredo essa questão não, irmãos. Né? É que as pessoas querem um desejo particular. Qual que é o seu desejo particular para a minha vida? Não, o desejo de Deus a todos é o mesmo, que nós venhamos a andar como Cristo andou, a viver como Cristo viveu. É isso que Deus quer de nós, né?
Se tem alguma obra específica para você realizar, dentro do dom que Deus te dá, tudo bem, mas o que Deus quer, a maior vontade de Deus para a vida do ser humano, é que o ser humano imite a Cristo, ou seja, né, veja esse exemplo perfeito que Cristo foi e andemos como ele andou. É essa a grande vontade de Deus para o ser humano, né? Então, o que o crente tem que fazer? Tem que ler Bíblia. Como é que você vai andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, se você não lê Bíblia? Se as pessoas não lê Bíblia e conhece Cristo através da palavra de Deus, que é só conhecer através de mensagens, né? Não é maravilhoso isso, mas o crente, pessoalmente, né, como pessoa, como ser humano, ele tem que ler a palavra de Deus para ele conhecer a Cristo, ver como Cristo andou, ver como Cristo, quais foram as atitudes de Cristo diante dos desafios que ele viveu, né, no período em que ele andou nas terras da Palestina como homem. Então a vontade de Deus é isso, né? Que vivamos como Cristo viveu, sejamos como Cristo foi, que a personalidade, ou seja, a forma como ele viveu, nós também venhamos a viver da mesma forma, refletindo, mais uma vez eu digo, refletindo o caráter de Cristo. Então, com a queda, a imagem de Deus na humanidade foi distorcida, mas em Cristo essa imagem é restaurada. Como Paulo afirmou em Romanos, né, 8:29, somos predestinados para ser conforme a imagem de seu Filho, Jesus. Né? Então, vamos ler esse versículo aqui, muito lindo, né, irmãos? Vamos lá, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 29, olha aqui. Romanos 8, 29. Olha só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, né? A palavra predestinar é uma palavra que fala destinar por antecipação, né? Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, tá aí, irmão, é o que Deus quer de nós, né? A encarnação, portanto, também nos capacita a viver a semelhança de Cristo, restaurando o propósito original de Deus para a humanidade. Bom, agora nós temos aqui a união mística entre Cristo e a igreja, né? Então, olha aí, Jesus se encarnou para formar um relacionamento íntimo com a igreja, descrita como seu corpo, tá? Então, aqui nós vamos utilizar o livro de Efésios, né? Onde Paulo, ele explica isso de forma muito clara. Então, Efésios capítulo 1, um dos livros que eu gosto e amo demais, irmão, é o livro de Efésios. É um livro assim que ele é muito completo, né? Quando Paulo ensina a doutrina e depois a prática. Mas vamos lá, 1:22. 1:22. Olha só. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então a cabeça da igreja é Cristo, né? E, né, o corpo, que é a igreja, somos nós, tá? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja bem, Paulo está falando aqui que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Tá? É uma figura muito interessante isso, né, irmãos? Por quê? Porque o corpo, ele só se mexe, ele anda, ele fala, ele ouve, porque o comando vem daqui, né? Todo o comando do corpo vem daqui. Então, Paulo está dizendo, se nós, como corpo
né, de Cristo, obedecermos, andarmos pela cabeça, irmão, vai ser coisa gloriosa, porque a cabeça da igreja é Cristo. Então, se nós obedecemos os comandos da cabeça, que é Cristo, irmão, a igreja, né, ela é algo assim que faz a diferença na face da terra, né? E Paulo diz que, além disso, também somos o quê? A noiva, né? Olha só, também Paulo utilizando aí uma metáfora interessante em relação à igreja e o relacionamento com Cristo. Capítulo 5, verso 25, olha só. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Então nós somos a noiva de Cristo, né? Por isso que nós vamos passar até pelas bodas do Cordeiro. Bom, então a encarnação possibilitou a união mística entre Cristo e os seus seguidores, onde ele se torna a cabeça e nós os membros do seu corpo. Essa metáfora ela é tão maravilhosa, irmãos, porque além de nós sermos o corpo místico de Jesus, ela apresenta também que no corpo cada um tem uma função, né? O corpo não é só braço, o corpo não é só mão, o corpo não é só pé. O corpo é um conjunto de membros, né? Que um ligado ao outro funciona, né? Então, essa comparação, irmão, de a igreja como corpo de Cristo é lindo, porque ela quebra todos os paradigmas de disputa, de quem é melhor, de quem faz melhor. Não, irmão, cada um tem uma função no corpo. Isso é lindo, né? Eu não posso chegar e dizer lá pro meu dedinho lá no pé, falar assim, eu não preciso de você não, vou arrancar. Não, se eu arrancar aquele dedinho lá, eu vou ficar defeituoso. Ele é pequenininho, tá lá, mas ele tem uma função, né? Então isso é lindo, irmão, porque quando nós entendemos isso também, nós vimos que, né, Deus usa você de um jeito, usa eu de um jeito, usa o outro de um jeito, usa o outro de um jeito, e quando nós entendemos essa grandeza, né, da obra de Cristo na igreja, irmão, a gente vive numa unidade, numa união, numa harmonia muito grande, né? Chega de estar de disputinha, briguinha, coisa. Não, irmão, nós somos o corpo, e o corpo é composto de diversos membros, que um necessita do outro para que possa funcionar bem, né? Isso é maravilhoso, irmão. Se você entender isso e aplicar isso na sua vida, você vai ver que a coisa vai caminhar cada vez melhor. Então vamos lá, ó, esse relacionamento, né? Esse relacionamento é sacrificial e de profundo amor, demonstrando que ele deu sua vida pela igreja para apresentá-la santa e irrepreensível. Olha só, irmão, se você fizer um estudo sobre irrepreensível, é alguém que não se tem o que dizer, né? É muito profundo isso aqui. Teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino defendem que a encarnação é essencial para que o vínculo entre Cristo e a igreja seja completo e eficaz. Agora nós vamos ver o que alguns teólogos, né, durante a história da igreja, alguns teólogos falam sobre a encarnação, né? Ou seja, a encarnação do próprio Deus para se tornar um homem, uma pessoa, e cumprir o plano de salvação de Deus. Então, Anselmo de Cantuária, né? Esse foi um grande teólogo que viveu, né, de 1033 a 1105, no seu livro Por que Deus se fez homem, ele argumenta que a encarnação foi necessária porque apenas um ser humano poderia fazer reparação pelo pecado.
mas apenas Deus poderia pagar uma dívida infinita. Jesus, sendo Deus e homem, cumpriu ambas as condições. Olha que coisa interessante, né? Já lá no 10º século, né, o Anselmo já tinha essa visão e entendia essa união, né, do Deus-homem. Já John Stott, que já é mais um teólogo mais dos nossos tempos, em A Cruz de Cristo, inclusive, eu quero, né, sugerir para você que é dirigente, você que é obreiro, você que ama, olha, leia este livro, né, de John Stott, A Cruz de Cristo. Você, para mim, é um dos melhores livros, né, que fala deste tema aí, tá? A Cruz de Cristo. Hoje em dia existe até em PDF de graça, né? Mas não deixe, leia esse livro. Ele vai te abrir o entendimento assim de uma forma surpreendente. Então, Stott, né, explica que Deus, em sua santidade e amor, precisou prover um caminho de justiça e perdão. Cristo, em sua encarnação, assumiu nossa natureza, experimentou as limitações humanas e assim cumpriu a justiça divina de forma amorosa. Já o Weiningruden, né, no seu livro Teologia Sistemática, que também você encontra esse livro hoje em PDF, e ele é um teólogo muito bom, né, que você vai aprender muita coisa. Então, o Gruden enfatiza que a encarnação foi um ato de amor e justiça. Jesus se fez carne para satisfazer a ira de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, demonstrar seu amor ao tomar nosso lugar, carregando nossas transgressões e reconciliando-nos com Deus. Né? Olha que coisa maravilhosa. Bom, a prova de amor e identificação com a humanidade. Esse vai ser o nosso último tópico, tá? Em João 1,14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, indicando que Deus escolheu entrar na experiência humana de maneira total, né? Então, Jesus sofreu, foi tentado e viveu como nós, mas sem pecado. Nós já lemos esses textos aí. Então, veja só, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. É interessante, né? Porque os outros evangelhos, né? Os evangelistas começam com a genealogia de Jesus, né? Mateus, Lucas, falam da genealogia humana, né? O livro de João já vai numa profundidade maior, né? Porque quando ele diz que assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João está demonstrando claramente, né, logo de início no seu evangelho, né, a origem, né, a origem eterna de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, né? Coisa maravilhosa é essa introdução, né, no livro do Evangelho de João, tá? Então isso mostra que Deus não apenas observa, mas participa da condição humana para redimir e entender plenamente nossas fraquezas. Como destaca C.S. Lewis, a encarnação foi o grande milagre que possibilitou todos os outros milagres, incluindo a redenção. Sendo assim, Deus encarnou para cumprir perfeitamente as exigências da justiça divina e, ao mesmo tempo, expressar seu amor ao carregar nossos pecados. A encarnação é vista como essencial porque, ao se tornar humano, Jesus não apenas mostrou o amor de Deus, mas também satisfez sua justiça e proporcionou uma verdadeira reconciliação entre Deus e a humanidade.
Portanto, esses pontos destacam como a encarnação é central para o plano de salvação e para a nossa reconciliação com Deus. É através de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que recebemos perdão, nova vida e a restauração de nossa comunhão com Deus. Amém. Então, meus queridos irmãos, eu espero que você possa ter aprofundado um pouco mais o teu entendimento sobre essa grande e maravilhosa verdade da encarnação do próprio Deus, que se fez carne para salvar o homem. É lógico que aqui é um pequeno estudo, apenas uma síntese, Ele pode ser muito mais aí aprofundado, mas eu creio que o que nós passamos aqui já dá para você ter uma dimensão maior de como é maravilhoso este plano que Deus realizou para a salvação do homem. E eu espero que com esse conhecimento, você possa também levar esta verdade para outras pessoas que tanto necessitam, que precisam urgentemente também de conhecer esse maravilhoso plano de Deus para a salvação da humanidade. Que Deus vos abençoe, e qualquer coisa, pergunta, nós temos aí, pode colocar aí nos comentários, e a gente vai se falando, e a gente vai aí trocando ideias. Futuramente quero colocar outros estudos aí também, para continuarmos aperfeiçoando esse nosso conhecimento desse tão glorioso plano de salvação que Deus nos proporcionou através da encarnação de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma breve oração. Soberano Deus e Pai, que todo esse estudo possa fortalecer a fé do teu filho e da tua filha, e que possamos, Senhor, possuindo este entendimento, este conhecimento, fazermos melhor a tua obra e buscarmos as almas perdidas. Ó Deus, nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com o último slide, apresentando as 5 solas da Reforma Protestante. Olha aí: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo gloria. Ou seja, só a Escritura, só a graça, só a fé, somente Cristo, só a Deus glória. Ou você pode dizer somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, só a Deus glória. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.